Olá, eu sou Paula Furtado e agora é a hora da história com a Turma da Mônica. E no final tem dicas para pais e educadores. A história de hoje é Caraminholas na Cachola, da coleção Bem Me Quer. Essa história também aparece no livro Turma da Mônica do Fundo do Coração. E ela começa assim. Certo dia, mudou-se para o bairro do Limoeiro um garoto muito esperto, mas também muito cismado. Ele sempre tinha a sensação de que algo está errado. Seu nome era Fernando, mas todos o chamavam de Nando. Ele mudou-se para o bairro da turminha mais amada do Brasil para ficar perto da casa da vovó Tetê, pois ela já estava bem velhinha. Como Nando era muito simpático, ele logo fez amizade com a turminha toda. A Mônica, a Magali, o Cascão, o Cebolinho, o Chaveco, a Marina, enfim, com todos. Eles brincavam o dia inteiro. De pirata, de pula-sela, de esconde-esconde, pega-pega, de casinha, até escurecer e dar a hora de voltar para casa. Um dia, a criançada toda estava brincando no quintal da casa da vovó Tetê, quando Nando ouviu a sua mãe conversando com as suas tias lá na sala. E a mãe contava que Nando tinha tirado 9,5 na prova de matemática. A tia Thelma brincou. Só 9,5? Nando ouviu aquilo e acreditou que era verdade. Então, ele foi desculpar-se com a mãe. Ô mãe, sabe aquela nota de matemática? Eu não fui muito bem. Da próxima vez eu prometo que vou me esforçar mais. E a mãe, espantada, falou: Imagina, filho, 9,5 é uma nota muito boa. Mas Nando não acreditou na resposta da mãe e ficou com aquela cara de preocupado. Quando a vovó Tetê, que apesar de bem velhinha, ela prestava atenção em tudo, ela virou para ele e falou: Você está com caraminholas na cachola, menino. Nando ficou muito preocupado. Mais tarde, em seu quarto, ele pôs-se a cismar. Ai, será que caraminhola na cachola dói? Ai, será que é na minha cabeça? Outro dia eu estava com dor de barriga. Será que é isso? Ai, será que é na minha boca? Nas minhas pernas? E cismando, acabou caindo no sono. No dia seguinte, Nando acordou preocupado e resolveu perguntar para o seu pai se caraminholas na cachola era alguma coisa grave. E o pai deu risada e falou: Imagina, filho, caraminholas na cachola é a mesma coisa que minhocas na cabeça, entendeu? Nando não entendeu nada. Aliás, ele ficou ainda mais intrigado. Ele achou que realmente ele estava com minhocas na cabeça. Mas já estava na hora do café da manhã e a perua escolar chegou. Nando despediu-se dos pais e foi para casa com aquilo, pensando e pensando nas caraminholas que poderiam estar em sua cabeça. Quando ele chegou lá, ele estava lá no pátio, quando a Mônica viu aquela cara de preocupado do Nando e falou: Ô Nando, o que aconteceu? Você está com uma cara tão estranha. O que aconteceu com você? E aí ele falou: Ai, não, já estão até percebendo. E saiu de perto. A Mônica não entendeu nada. Mas o Nando foi para um canto e começou a caraminholar. Ai, será que isso é grave? Ai, as pessoas já estão percebendo, deve ser alguma coisa muito séria. E aí, na hora do recreio, a Mônica contou para todos que o Nando não estava muito bem aquele dia. Então, não o convidaram para o jogo de futebol de sempre. E aí, Nando começou a pensar:
Será que eu não jogo bem futebol? Ontem eu fiz 2 gols, mas acho que podia ter feito mais. Ai, será que meus amigos não gostam mais de mim? Será que não jogo bem? Será? E ele começou a pensar naquilo e de repente a sua minhoquinha foi crescendo, porque ele não parava de pensar. Ai, será que gostam de mim? Ai, será que eu vou ficar sempre isolado na hora do recreio? Ai, será? E quanto mais ele pensava isso, mais a minhoca ia crescendo, engordando e crescendo. Ela ficou tão pesada que o Nando começou até a andar meio curvado. E quando ele chegou em casa, ele foi correndo e gritou: Mãe, eu tô com uma caraminhola na cabeça, uma minhoca enorme que se chama caraminhola. E ela deve estar muito pesada, porque eu estou até sentindo a minha cabeça pesada. E aí a mãe olhou e falou: Não, filho, calma. Caraminhola na cachola e minhoca na cabeça são expressões, formas que as pessoas inventam para explicar alguma coisa. Na verdade, minhoca na cabeça é a mesma coisa que os pensamentos ruins. Aqueles que não deixam a gente pensar em coisas boas, que pensam sempre que as coisas não vão dar certo e que não podemos ser felizes agora, porque a felicidade está naquilo que não temos ou ainda não alcançamos. Ah, entendi, mãe, falou Nando. Mas então, o que é cachola? Ah, cachola é um nome engraçado que colocaram para a cabeça. Ah, tá bom. Quer dizer que os pensamentos ruins são as minhocas, as caraminholas. Como é que a gente faz para esses pensamentos desaparecerem? Ah, é muito fácil, filho. Essas minhoquinhas, elas se alimentam dos pensamentos ruins. Então, é só a gente não dar mais alimento para esses pensamentos. Ah, agora entendi. E aí, Nando foi para a escola no dia seguinte e quando ele estava chegando, a turminha já estava entrando lá na sala de aula, quando ele começou a caraminholar. Será que eles não me viram? Será que eles não são meus amigos? Mas aí, na mesma hora, ele lembrou do que a mãe tinha falado e falou: Não. Quem manda no meu pensamento sou eu. Portanto, eu estou no comando. E eu vou mudar esse pensamento agora mesmo. E aí ele pensou: é claro que eles não me viram. Eles são meus amigos. Por que eles fingiriam que não me viram? E aí ele gritou: Ei, turma, me esperem! E ele pegou a sua minhoquinha, jogou para bem longe. E a partir daquele dia, o Nando nunca mais deu alimento para as minhocas. E na hora do recreio, todos o chamaram para brincar. E o Cascão falou: Nossa, Nando, você tá com uma cara boa hoje. Ontem você estava tão estranho, o que tinha acontecido? Ele falou: Ah, não era nada, é que eu não estava me alimentando direito. E vocês? Que tipo de alimento vocês estão dando para os seus pensamentos? Essa história fala sobre ansiedade e autocrítica exagerada. Ela fala sobre a importância de monitorarmos os nossos pensamentos. Mas também mostra que a gente pode desfazer os pensamentos ruins quando eles aparecerem. A ansiedade é um sentimento que aparece muito ultimamente, porque a gente está sempre correndo, sempre na pressa ou sempre com pensamento do futuro. E essa história nos ajuda a mostrar para a criança para a gente viver o aqui e agora e não ficar só pensando coisas ruins. O que eu explico para eles é que o nosso cérebro é como se fosse o gênio da lâmpada. A criança adora quando a gente usa essas analogias porque eles entendem.
E aí eu falo, quando a gente fala para o gênio da lâmpada, a gente faz um pedido, o que ele fala para a gente? Sim, senhor, sim, senhora. Então, toda vez que ele falar, vou mal na prova, o cérebro responde, pensa, sim, senhor, sim, senhora. Então, por isso que a gente tem que pensar que tipo de pensamento que eu vou alimentar. Uma atividade que eu gosto muito de fazer com eles depois disso é eles pensarem nas crenças limitantes, naqueles pensamentos que não deixam a gente ir em frente e ter sucesso. E colocar todos no papel. Pode escrever tudo que me limita, por exemplo, será que eu vou conseguir? Eu não sou boa o suficiente. Eu sou burro. Sabe, tudo que limita, escreve no papel e depois destrói. Eu explico para as crianças que o nosso cérebro nos distingue se é real ou se é imaginário. Quando a gente tem um pesadelo, o corpo reage como se aquilo fosse real. Então é a mesma coisa, quando a gente coloca esses pensamentos para fora e depois rasga ou queima, se livra deles, é um primeiro passo para a transformação. Outra dica importante, nunca deixem a história sem final, porque as analogias da criança com o personagem e com a história narrada são feitas na hora da contação. Então, quando a gente não termina, a gente não garante o final feliz. Porque durante a história, no caminho, a gente vai mostrando possibilidades de saída do conflito. Vai mostrando que o grande problema deles e do personagem tem solução. Por isso que a gente precisa fazer essa garantia do final feliz. Até a próxima história. Beijo grande!